Olá, está começando o primeiro Conexão UFSC, de casa. Eu sou Isadora Casqueiro. E eu sou Thaís Venâncio. Vamos às principais notícias dessa edição. O mês dedicado ao alerta e à conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama contam com o apoio da Unidade de Exames por Imagem do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. O hospital vai realizar mutirões com o intuito de oferecer um exame específico, o core biópsia guiada por ultrassom. O procedimento serve para coletar amostras do tecido mamário, que são enviadas para detectar doenças como o câncer de mama. As datas para o atendimento aos pacientes serão nos dias 17 e 24 desse mês. Vale ressaltar que as pacientes serão chamadas para o exame seguindo a fila e todas serão devidamente encaminhadas pelo sistema de regulação. O último final de semana foi de praias lotadas. A combinação de sol e feriado fez com que banhistas ignorassem as medidas preventivas à Covid-19. Segundo a Guarda Municipal de Florianópolis, foram registradas cerca de 15 infrações por desrespeito às medidas sanitárias. Na semana passada, os agentes fizeram vistorias em bares, casas noturnas e restaurantes, alertando sobre as precauções que devem ser seguidas. Lembrando que é permitida a prática individual de esportes e atividades físicas em praias, mas segue sendo obrigatório o distanciamento mínimo e o uso de máscara. As aulas presenciais em instituições públicas e privadas estão suspensas desde o início da pandemia. Nos últimos meses, o governo tem buscado alternativas para uma retomada gradual. De acordo com o último decreto assinado pelo governador Carlos Moisés, as escolas estaduais e particulares estão liberadas para o retorno. Isso deve acontecer apenas em regiões de risco moderado, respeitando as orientações de prevenção. Cada instituição deve decidir quando retornar, seguindo protocolos rígidos de higiene sanitária. Lembrando que as atividades na rede municipal seguem suspensas. De acordo com o novo decreto, a prioridade da retomada será para alunos em anos finais, mas os pais ou responsáveis podem optar por não autorizar o retorno. Entre as exigências para essa retomada estão o intervalo mínimo de 7 dias por grupo de aluno de cada sala, o distanciamento de 1,5 m nas entradas e saídas, o transporte deve ter no mínimo um banco de intervalo entre os alunos e o uso dos refeitórios devem ser feitos em horários pré-estipulados para cada grupo. Será permitido apenas o retorno em escolas que obtiveram a homologação do plano de contingência escolar. Os estabelecimentos serão fiscalizados pelas vigilâncias sanitárias de cada região. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere o impacto das cotas raciais nas eleições de 2020. Esporte, cultura, informação. Há 20 anos, esse é o compromisso diário da Rádio.UFSC. Para ouvir a Rádio.UFSC, acesse radio.sites.ufsc.br/site novo. Também nos acompanhe pelas redes sociais, facebook.com/radio.ufsc e no Instagram, @radio.ufsc. Rádio.UFSC, é rádio e ponto. As notícias mais importantes do seu dia, os últimos fatos da sua região, tudo que movimenta o dia a dia da universidade. TJ UFSC a partir das 7 horas da noite, ao vivo no Facebook e YouTube. A corrida eleitoral já começou em todas as cidades brasileiras e neste ano a cota financeira para candidatos negros passará a ser obrigatória. Quem traz mais detalhes são os repórteres Gabriel Felipe e Vitória Farinha. Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, mudou a forma com que os partidos deverão dividir os seus recursos para as campanhas eleitorais deste ano.
A cota do fundo eleitoral determina que a divisão do financiamento seja feita proporcionalmente entre candidatos brancos e negros de cada partido. O incentivo às candidaturas de pessoas negras já havia sido aprovado em agosto deste ano pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas passaria a valer somente em 2022. A partir de um novo pedido, feito em agosto pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, a regra passou a valer imediatamente. Em relação ao fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, no mínimo 30% desses recursos sejam aplicados no financiamento de campanhas de mulheres. Será preciso ver, no contexto do número de candidatas mulheres, quantas são negras, e observando a proporcionalidade, distribuir esses recursos de 30%, no mínimo, né? Considerando a raça. E em relação aos homens, o restante dos recursos também vão ser distribuídos considerando a proporcionalidade da candidatura negra ou não. Apesar de representarem cerca de 54% da população brasileira, apenas 8% dos candidatos se declararam negros das eleições de 2016, segundo o TSE. Durante a análise da decisão, o Supremo Tribunal Federal verificou que há uma subrepresentatividade de candidatos negros na política brasileira. A partir do momento que nós tivermos pretos conscientes lá dentro, aí sim a gente vai, em um número significativo, aí sim a gente vai poder ver uma perspectiva de melhora para a gente, perspectiva de leis que sejam interessantes, porque se você for olhar na quantidade de deputados brancos, de senadores brancos, olha o STF é branco, então peraí, quem que vai me representar nessa? O historiador e professor de Ciências Humanas, João Heitor Macedo, explica que características do período colonial ainda impactam no funcionamento de instituições. Para ele, apesar de não haver mais desigualdade racial imposta por lei desde o período escravocrata, características muito comuns são encontradas no cotidiano brasileiro. Essas características se expressam, por exemplo, na falta de acesso de negros e negras ao ensino superior. Mesmo com a ascensão das políticas de ações afirmativas, nós ainda temos uma pouca representatividade de negros no ensino superior. E no que isso se reflete no contexto social do Brasil nos dias de hoje? Pouca representatividade de negros e negras em cargos de expressão, e no caso, expressão política. Então, acaba que a gente é julgado por pessoas que não conhecem a nossa dor, que não conhecem a nossa história. E se o máximo que pode ter é empatia, mas a empatia, ela para num ponto. A empatia não significa que você vai sentir, né? A empatia é você entender, é você respeitar, mas não é você sentir. A esperança é que, a partir de agora, cada vez mais políticas de ações afirmativas sejam implementadas, fortalecendo a democracia. A política hoje, então, pública, desenvolvida pelo governo federal, ao propor as cotas no espaço político, é uma política que se enquadra em todo esse processo de visualizar, ter representatividade. O jovem negro poder ver políticos negros, as políticas públicas contemplarem as pautas do movimento negro a partir de uma maior representatividade numérica desse movimento negro. Algo que até então não acontecia. Neste ano, o eleitor que precisar justificar o seu voto poderá utilizar o aplicativo e-Título, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A ferramenta está disponível desde o dia 30 de setembro. O aplicativo facilita a vida dos eleitores que estiverem fora da cidade, onde votam no dia da eleição, podendo acessar o aplicativo e justificar a ausência em até 60 dias. Lembrando que a funcionalidade do título do eleitor digital continua ativa. O aplicativo é gratuito e está disponível nas plataformas para Android ou iOS. Outra novidade é que até o dia 29 de novembro, os eleitores podem acessar o portal da Justiça Eleitoral através das operadoras Algar, Telecom, Claro, Oi, Sercontel, TIM e Vivo, sem desconto na franquia de dados. O site é esse que está aparecendo aí na sua tela, justiçaeleitoral.jus.br. No próximo bloco, confira as atualizações do esporte catarinense e a previsão do tempo para todo o estado. Esporte, cultura, informação. Há 20 anos, esse é o compromisso diário da Rádio.UFSC. Para ouvir a Rádio.UFSC, acesse
radio.sites.ufsc.br/site novo. Também nos acompanhem pelas redes sociais, facebook.com/radio.ufsc e no Instagram, @radio.ufsc. Radio.ufsc é rádio e ponto. As notícias mais importantes do seu dia, os últimos fatos da sua região, tudo que movimenta o dia a dia da universidade. TJ UFSC a partir das 7 horas da noite, ao vivo no Facebook e YouTube. E vamos para a previsão do tempo com o repórter Carlos Eduardo. Nos próximos dias, o tempo apresenta características muito parecidas com o que vem ocorrendo ao longo da primavera. Friozinho à noite e um clima mais fresco durante o dia. Nesta quinta-feira, a gente observa no mapa nuvens em todas as regiões. Temperaturas mais elevadas no oeste do estado. Chapecó chega a 25 graus. Durante a tarde, no sul e na capital, os termômetros registram 22 graus. Na sexta, vamos perceber uma diminuição das nuvens, mas sem grandes mudanças na temperatura. Em Joinville, 22 graus. No extremo oeste, o tempo esquenta mais e a região de Palmitos pode chegar a 32 graus. Podemos observar pelo mapa que no sábado as temperaturas não variam muito, mas ao longo do dia teremos sim um aumento de nuvens. Blumenau marca 22 e Florianópolis 23 graus. E para fechar o final de semana, domingo de muita estabilidade. Risco de chuva de fraca a moderada a qualquer momento em todas as regiões do estado. No sul esquenta, em Criciúma chega aos 27 de máxima e na capital novamente 23 graus. A pandemia do novo coronavírus mudou os planos de muita gente, inclusive do nosso programa que ainda está se adaptando. Mas em alguns casos, essa adaptação não foi possível. No Conexão Esporte de hoje, a repórter Susan Rodrigues traz os detalhes do cancelamento por conta da Covid-19 dos Jogos Abertos de Santa Catarina, edição 2020. O setor esportivo foi um dos primeiros a serem impactados pela crise sanitária do novo coronavírus. Apesar do retorno gradual nos últimos meses de algumas modalidades, muitos eventos precisaram ser suspensos ou até cancelados. Um exemplo disso foi o adiamento para o ano que vem das Olimpíadas de Tóquio 2020. Aqui no estado, a Fundação Catarinense de Esportes, a FESPORT, tentou manter o calendário anual, mas infelizmente por conta do prolongamento da pandemia, isso não foi possível. Se torna insustentável, inviável nesse momento a gente conseguir realizar esse JASC, até porque a pandemia continua presente, a gente continua vendo no mapa em que ela está no nível de grave ainda, então a gente não tem permissão para fazer os jogos nessas cidades, nessas regiões, então a gente não teria tempo. Nós temos aí no período de eleição, que nós sabemos que a cada 2 anos que tem eleição, existe uma preocupação muito grande nos municípios com isso, então será que a gente teria um JASC realmente com qualidade? Com o objetivo de apoiar os atletas que dependem financeiramente do esporte, a FESPORT elaborou um projeto de lei que visa reverter os recursos destinados ao JASC e outros eventos do calendário, cerca de R$2 milhões, como um auxílio emergencial aos desportistas. Na prática, se aprovada pela Assembleia Legislativa, a PL vai beneficiar atletas catarinenses que ocupam as melhores classificações nos pódios. Porque os 3 primeiros, segundo e terceiro colocados geralmente são os atletas que são atletas de ponta, que realmente vivem do esporte e são esses que estão mais sofrendo. O recurso não é muito quando a gente fala 2 milhões, mas quando olhar para o universo de atletas que nós temos, mas a gente precisava criar algum critério. Então o critério ficou assim, aqueles que realmente se dedicam a competir e que sejam catarinenses, que não sejam cotistas, porque se é um auxílio emergencial, vamos cuidar dos nossos atletas. Este ano, o JASC completaria sua 60ª edição, um evento que ajudou a construir muitas histórias, como é o caso do Fabrício e do Nicolas.
pai e filho, lutadores de karatê que compartilham o mesmo amor pelo esporte. No ano passado, os dois competiram juntos e venceram os Jogos Abertos na modalidade Kata em equipe. Uma conquista pra lá de especial. E nessa edição a gente fez uma coisa inédita em Santa Catarina, que foi pai e filho fazer o kata equipe no karatê, que é uma modalidade onde a gente compete junto, e conquistar a medalha de ouro. Então já teve edições que teve a participação de pais e filhos juntos, mas não foram campeões. E a gente chegou lá e surpreendeu todo mundo, ainda mais pela diferença de idade, né? Eu com 16 anos, meu pai com 40, aí o outro colega com acho que 22, 23, e a gente surpreendeu todo mundo e ficamos felizes com o resultado. O Fabrício participou de diversas edições do JASC e reconhece a importância do evento. Mas diante do cenário atual, ele entende os motivos que levaram ao cancelamento. Ele é uma competição especial, porque tem aquela parte de se alojar, é uma competição entre cidades, então é o teu grupo da tua cidade participando, que normalmente tem uma união, que cresceram juntos, né, que aprendem, treinam diariamente juntos, e tu tá representando o teu município, na verdade a única competição, né, que tu representa o teu município, então é uma competição especial mesmo, que a gente adora participar. E aí depois, semana passada, né, teve a informação do cancelamento. A gente acha que foi a decisão mais acertada, mas fica aquele sentimento assim, né, que a gente queria estar participando. Mas a gente entende, né, já que todas as competições no mundo inteiro pararam, então não teria sentido, no nosso ponto de vista, ter os Jogos Abertos, que é uma competição tão importante, mas principalmente que tem um risco maior para a gente ficar alojado em colégios, né, então fica todo mundo junto naquele ambiente menor e tudo mais, então a gente considera que foi a decisão acertada, assim. Bom, aqui a gente fica na expectativa para a edição do ano que vem e desejamos sucesso para o Nicolas e o Fabrício nas próximas competições. Agora, no nosso último bloco, acompanhe as informações sobre o Parque Urbano e a Marina da Beira-Mar Norte. Esporte, cultura, informação. Há 20 anos, esse é o compromisso diário da Rádio.UFSC. Para ouvir a Rádio.UFSC, acesse radio.sites.ufsc.br/site novo. Também nos acompanhe pelas redes sociais, facebook.com/radio.ufsc e no Instagram, @radio.ufsc. Rádio.UFSC, é rádio e ponto. As notícias mais importantes do seu dia, os últimos fatos da sua região, tudo que movimenta o dia a dia da universidade. TJ UFSC a partir das 7 horas da noite, ao vivo no Facebook e YouTube. Cada vez mais perto de sair do papel, o projeto do novo Parque Urbano e Marina Beira-Mar Norte divide a comunidade. Depois de 3 décadas de discussão, o projeto Parque Urbano e Marina da Beira-Mar Norte teve seu contrato de concessão assinado no dia 5 deste mês. A empresa ganhadora do edital foi a paranaense construtora JL, de Cascavel. O Parque Marina tem prazo previsto de construção em até 5 anos e investimento 100% privado. Agora, a construtora tem um prazo de 90 dias para apresentar o projeto executivo da obra. Em seguida, a Prefeitura de Florianópolis precisa analisar e validar o licenciamento ambiental. A Marina vai se estender da Praça Portugal, próxima ao trapiche da Beira-Mar Norte, até a Praça do Sesquicentenário. Uma área de mais de 219 mil metros quadrados de espelho d'água, o equivalente a 20 campos de futebol. De acordo com o projeto, a Marina vai ter vagas para até 500 barcos de 12 até 50 metros, cerca de 1 quinto para uso público. Porém, discussões sobre impacto social e ambiental são os principais entraves na realização do projeto. Apesar do potencial turístico e econômico dessa obra, como a geração de renda, a geração de empregos, itens que foram fortemente divulgados pela mídia desde o início desse projeto, é também necessário atentar e avaliar qual o impacto urbanístico, social, cultural e ambiental dessa transformação urbana na nossa cidade. Em relação à questão ambiental, por exemplo, nós já sabemos que o entorno dessa obra possui uma série de áreas de preservação, como, por exemplo, o manguezal, como a reserva. Alguns movimentos sociais já apresentaram estudos, documentos e questionamentos para o poder público que precisam ser respondidos antes da finalização e da continuidade desse projeto. Ainda tem uma questão muito importante que é a inclusão social.
quem de fato vai poder utilizar e vai poder de fato aproveitar esses espaços. Por mais que o projeto preveja a criação de praças e também de espaços de convivência, a gente sabe que esses espaços vão ser predominantemente utilizados pelos proprietários de barcos, o que vai fazer com que uma boa parcela da população seja excluída de um espaço que deveria ser de todos, que deveria ser utilizado por toda a população na beira-mar. É muito importante se questionar, de fato, quem vai ganhar com esse projeto, quem vai de fato ganhar com essa transformação urbana. A Beira-Mar Norte não é dona de apenas uma linda vista, mas de uma baía também rica em pesca. Silvane Ferrari, presidente da Associação dos Pescadores Artesanais da Praia de João Paulo, conta que a pesca é a única fonte de renda para muitas famílias do bairro. Com a construção da marina, a preocupação é que afete o ecossistema local. E a gente acha, não, a gente tem certeza que dali vai impactar muito na nossa pesca aqui, né? Quando em torno de 50% a 70% da nossa pesca sai daquela área ali. Então a gente sabe que vai complicar muito, né? Vai ser difícil sobreviver exclusivamente da pesca como a gente sobrevive hoje, né? Não vai ter mais correnteza como tem, né, hoje em dia, né? Então o ciclo do camarão, tanto eles se criam no mangue, no estuário, desova, né? E faz o ciclo com a correnteza. Lá é um dos lugares mais fundos que a gente tem no fundo da ponte. E o que acontece? Aquilo ali vai fazer uma barreira, a correnteza não vai mais passar como passa por ali. O criador ali de bagre ali se cria no estuário, vamos supor, na beirada, para ir para aquele esperal ali, tem lugar de 30 metros, 35 metros, 40 metros. Onde eles vão fazer a marina é lugar de 4 metros, 3 metros e meio, mas é onde dá os filhotes, que correm para o fundo e ficam se criando lá, né? A gente não é totalmente contra a marina, a gente é contra o local que eles querem construir essa marina. Aquele local ali com certeza não é o local mais adequado para colocá-la. Pode ser o local mais adequado para a exploração imobiliária dele. Agora, local mesmo que seja bom para todos, para o pescador, que seja bom para eles, não. Isso aí. Até o fechamento da reportagem, não tivemos retorno do secretário do Turismo. A primeira edição do Conexão UFSC de casa vai ficando por aqui. Mas você pode continuar acompanhando nossos programas pelas redes sociais. É só procurar por @ConexãoUFSC que você vai nos encontrar. Até a próxima!